Boa tarde, caros alunos. Esta é a nossa última aula sobre formulários e nesta aula vamos aprender como criar um painel de navegação com inserção de botões. Os painéis de navegação proporcionam um fácil acesso a todos os objetos do Access, tabelas, consultas, formulários, relatórios, etc. Vamos então dar início criando então um formulário através do menu Criar, a estrutura do formulário e cá está o meu formulário. Reparem que neste momento só temos cá o detalhe, portanto é necessário colocar eventualmente o cabeçalho e o rodapé, já sabem fazer isso, o botão direito do rato, reparem cabeçalho e rodapé de formulário. E cá estão eles, mais abaixo o rodapé. Muito bem, podemos diminuir um bocadinho o detalhe, não é necessário tão grande. E cá está. Vamos então dar início à construção do nosso painel de navegação. Para esse efeito, sugiro que se vá à estrutura, aos botões de controlo e uma vez aqui temos aqui um que se chama separador, controle de separador. Vamos clicar nele e arrastar para aqui ou clicar aqui assim. Podemos diminuir um bocadinho mais, eventualmente será muito grande, não será necessário. Reajustar um bocadinho mais e pronto, e cá está. Fechar aqui um bocadinho mais esta parte, colocá-lo mais cá um bocadinho. Muito bem, então para já vamos dar aqui nomes às abas do meu painel de controle. O primeiro será tabelas, então menu formatar, legenda e vamos colocar ali tabelas. Okay. No segundo podemos colocar consultas, por exemplo. No terceiro não existe, botão direito do rato, inserir página e cá está o terceiro, legenda, vamos colocar por exemplo relatórios e assim sucessivamente. Muito bem. Voltando novamente para as tabelas e reparem, neste momento poderíamos até visualizar já alguma coisa, por exemplo isto de formulário, reparem que já cá está o meu painel de controle, ok? Ou de navegação. Muito bem. Voltemos então para a vista da estrutura e vamos então criar agora, para o início aqui no caso das tabelas, alguns botões de ação. Botões esses que, por exemplo, no caso das tabelas, será para abrir tabelas. Bom, para abrir tabelas, nós só conseguimos fazer a abertura de uma tabela recorrendo a uma consulta. Para isso já existirá previamente na vossa base de dados, que eu já as criei. Muito bem, então vamos buscar um botão de comando. Clicar no botão de comando, clicar aqui assim e ele já está cá agora com todas as ações do botão de comando. Eu vou escolher, por exemplo, diversos, executar consulta, seguinte, e vou escolher então a consulta dos autores, que é para os autores, ok, seguinte, aqui vou escolher um texto dizendo que a consulta vai servir para abrir a tabela autores, muito bem. A seguinte, não vou dar qualquer nome, vou manter o nome, aqui o nome que está, vou mantê-lo, concluir e cá está o nosso primeiro botão de autores. Por exemplo, imaginem que agora pretendem também fazer a mesma coisa para a tabela livros, então, muito simples, voltamos a fazer o mesmo processo, o botão, clicamos no botão, peço desculpa que ele saiu aqui um bocadinho ao lado, isso, então novamente diversos, executar a consulta aqui agora é para livros, consulta ser livros, seguinte. Então o texto aqui será livros, ou tabela livros, como queiram chamar, se for necessário. Seguinte, portanto o nome do botão será o mesmo, não vou alterar, concluir e reparem, já cá está a tabela livros. Poderíamos eventualmente abrir já isto para ver já o efeito, portanto reparem, nas consultas não tem nada, nos relatórios não tem nada e temos aqui nas tabelas, por exemplo, livros, e só clicar e cá está a nossa tabela livros. Vamos fechar e estamos novamente nas tabelas. Bom, poderíamos aqui fazer a mesma coisa para consultas. Imaginem que queriam ver uma consulta qualquer existente, sei lá, temos imensas consultas, então vamos voltar para a vista de estrutura e vamos criar uma consulta, vamos para as consultas, mais um botão, e aqui clicamos aqui, reparem, vamos então, diversos, executar consulta, aqui as consultas existentes, vamos imaginar que vocês pretendem, sei lá, livros por coleção para vendas por trimestre, total de vendas por trimestre, por exemplo, esta aqui, seguinte, e aqui podemos colocar vendas por trimestre, seguinte, concluir, e reparem, já cá está vendas por trimestre, vamos ver, estamos nas tabelas, livros, se formos aqui para as consultas, vendas por trimestre, e cá está as vendas por trimestre.
como veem, é extremamente simples e muito interessante na abertura do Access. Agora, por exemplo, vamos imaginar que pretende também um relatório. Como compreendem, todos esses objetos já terão que existir. Portanto, vamos então para relatórios e na vista de estrutura, relatórios, e vamos então criar mais um botão, só vou fazer um, portanto vocês depois poderão fazer os restantes. Reparem que são operações com relatórios, é abrir relatório, ok, então seguinte, e vamos escolher, por exemplo, mapa de vendas, ou então livros, por exemplo, sei lá, que escolhem perfeitamente à vontade, e aqui poderia ser abrir relatório livros, seguinte, e concluir. Reparem que, se formos ver, já temos tabelas, já temos consultas, e temos um relatório, é só abrir o relatório, e cá está o relatório livros. Muito bem, o ideal será sempre ter aqui, a nível de cabeçalho, um logótipo ou alguma informação daquilo que estamos a fazer. Por exemplo, imaginem então, neste caso específico, eu poderei colocar um logótipo muito simples, com recurso aqui aos controles, novamente, vou aqui para a área do cabeçalho, então, e uma vez aqui, vou utilizar, por exemplo, esta imagem, que já é conhecida vossa, portanto, imagens, e vou escolher, por exemplo, o escape, para andar por aqui, cá está ele. E cá está, por exemplo, a imagem escape, que fica muitíssimo bonita. Reparem, cá está já um formulário muitíssimo mais interessante. Falta-me agora, por exemplo, imaginem que eu pretendo também ter a nível de rodapé ou algo do género para sair, mas sobretudo a nível de rodapé, um botão a dizer sair da aplicação, para fechar mesmo a aplicação. E eu digo fechar mesmo para sair mesmo do Access. Então é um botãozinho, novamente um botão. Aqui eu vou colocar ali o botão e aqui vou dizer que sim, sair da aplicação, sair mesmo da aplicação, seguinte, e sair da aplicação, pode ser aquele texto bonito, seguinte, e concluir. E reparem que este botão vai forçar mesmo a saída da própria aplicação. Este é um menu que de todo seria interessante sempre que eu clicar na aplicação da minha base de dados, o meu Access, abrisse para este formulário que está aqui assim, que tem que irá ter o nome, daqui a bocadinho quando a gente lhe der, e quando saísse da aplicação, eu saísse por este botão sair da aplicação, que de resto agora não o vou fazer. Então para isso só temos que colocar aqui uma alteração muito importante. Primeiro vamos gravar este formulário, dizendo que sim, quero gravar, e vamos dizer formulário F underscore principal. Muito bem. É como se chama este formulário, F principal, cá está ele, clicar e cá está o formulário lindíssimo. Reparem que o ideal será que quando eu entrar na aplicação no Access, imagina que eu fecho o Access e abro o Access agora, seria o de todo interessante abrir diretamente para aqui. Para esse efeito, só tenho que fazer algo que é exatamente isto que vos vou indicar. Vamos aqui ao menu fecheiro, vamos aqui às opções, nas opções vamos aqui à base de dados atual e dizemos aqui no menu, no formulário, ou mostrar formulário, vamos chamar-lhe aqui o formulário que realizamos, que é F principal, formulário principal, e dizemos OK. Então é necessário fechar a aplicação e voltar a OK, portanto cá está, eu vou agora fechar a aplicação. Reparem, fechei a aplicação e vou abrir a aplicação novamente. Reparem, e ela abriu automaticamente para este formulário. E aqui posso fazer tudo, posso ver as consultas, sim, as consultas, que é de resto uma tabela, não é? Posso visualizar a consulta, posso novamente visualizar um relatório ou até um formulário. Não coloquei formulários, mas podemos também colocar e devemos colocar formulários. E depois no final, quando não pretendo fazer mais nada, que é aquilo que eu vou agora fazer, espero que tenha sido claro com a minha explicação, desejo tudo bom trabalho para vocês e até uma próxima, então vou sair da aplicação.